Se o seu conteúdo nas redes sociais está gerando curtida, mas não está gerando vendas no final do dia, você está fazendo marketing só de ego e não um marketing de resultado. Meu nome é Stoner Bonini e vou te mostrar a fórmula exata que eu uso para transformar posts em clientes pagantes. Na verdade, brutal que eu vou trazer aqui para vocês hoje é que engajamento sem conversão é igual a masturbação mental. Vai te trazer um prazer ali, mas não vai te levar a lugar nenhum. E um caso real para mostrar isso, galera, é uma influenciadora que eu sigo. Ela tem uma quantidade de seguidores considerável, ela tem 1 milhão de seguidores, eu acredito que hoje em dia ela deve ter um pouco mais, e ela não consegue vender através das redes sociais. Ela tem um engajamento que é extraordinário, ela tem muita curtida, muito comentário, zero de resultado no final do dia, porque no final da noite, quando você deita sua cabecinha ali, o que consta seria o que ela estaria lucrando e ela não lucra nada. E eu falo dela porque ela mesma já foi nos stories, já falou sobre isso, já falou que não consegue monetizar as contas dela, o Facebook dela que ela conseguiu monetizar traz ali questão de centavos, é coisa muito mínima mesmo, então não é aquele mar de maravilhas. E acontece que ela precisa manter ali outro emprego, né, ela continua trabalhando, os filhos delas continuam trabalhando, porém ela tem essa conta aí com mais de 1 milhão de seguidores. Mas na maioria das vezes o problema não é a quantidade de conteúdos que você gera, mas sim a intenção que você tem por trás dos conteúdos. Sim, pessoal, todo conteúdo ele precisa ter uma intenção muito clara e isso é definido antes mesmo da criação do conteúdo. Posts, eles têm que nascer com objetivo. O que que eu quero daquele conteúdo ali? O que que eu quero quando eu postar isso daqui? Meu objetivo é educar o meu público, meu objetivo é só nutrir o meu público, meu objetivo é converter. O que que eu estou esperando ali? Então, a partir do entendimento que a gente precisa ter um real objetivo, existe uma fórmula chamada fórmula de valor, que ela visa trazer mais valor ao seu conteúdo. É a fórmula que eu uso. E o primeiro ponto dessa fórmula é o V. V de valor imediato. O que que seria o valor imediato? É quando você dá antes de pedir. É quando você entrega o seu conteúdo antes de pedir para ele comprar alguma coisa. Mamado. Espera, tá secando. Então, na letra V de valor imediato, a gente pensa sempre no dar antes de pedir. O seu público ele precisa sair do seu Instagram melhor do que quando ele entrou, ou seja, ele precisa aprender alguma coisa. É muito mais provável que uma pessoa que esteja buscando um contador para declarar o imposto de renda chegue até você e peça para você fazer isso se ele já viu algum conteúdo onde ele aprendeu alguma coisa com você. Porque quando ele aprende alguma coisa ali com você, isso fica gravado na memória dele e fica na memória afetiva, ele fica com o sentimento de que te deve alguma coisa. Então, toda vez que você consegue ensinar algo ali para uma pessoa, essa pessoa vai estar sempre te guardando com carinho e ela muito provavelmente vai voltar depois atrás de você. Então, os seus conteúdos, eles precisam ensinar alguma coisa, eles precisam mostrar alguma coisa e essa coisa ela tem que gerar valor ali na pessoa, tem que ser algo de valor para a pessoa, beleza? Seguindo, a gente vai para a letra A da fórmula, que é a autoridade demonstrada. É muito mais do que dizer que faz, é mostrar que faz. Então aqui a gente precisa pensar na criação de conteúdos, conteúdos que mostrem os seus resultados, que mostrem cases de sucesso, conteúdos que mostrem os bastidores. Não adianta eu dizer que eu tenho uma agenda 100% ocupada, sendo que eu não mostro isso nos meus stories. Então, se eu tenho uma agenda ali que eu vou fazer 20 reuniões no dia, mostra isso. Coloca lá uma foto de cada reunião com uma barrinha, né, de 1/20, 2/20, 10/20. Vai mostrando, deixa o público acompanhar você, deixa ele entender o que está acontecendo no seu dia a dia. As pessoas são curiosas, elas gostam de acompanhar. Então, quando a gente fala em demonstrar autoridade, essas ideias que eu mostrei, que eu falei aqui dos stories, são para os stories, mas a gente pode adaptar isso aí também para o feed. É muito importante a gente demonstrar, a gente mostrar a nossa autoridade. É muito mais do que dizer, é mostrar, galera. A gente precisa mostrar o que a gente vivencia, tá bom? Seguindo, a gente entra na letra L de valor, e muito mais do que mostrar, é mostrar dentro de uma linguagem todo o nosso público consiga entender. Quando a gente fala de ensinar, a gente tem que lembrar que a pessoinha que está lá do outro lado, ela não tem a mesma formação que a gente. Então não adianta a gente começar a falar numa linguagem que ninguém entende, que somente outros profissionais da nossa profissão vai entender. Então você precisa falar com uma linguagem
muito simples para que todas as pessoas entendam. Eu sempre falo, principalmente ali pro Luciano, que eu trabalho com as redes sociais dele, a gente precisa pegar o nosso conteúdo e colocar numa linguagem que até uma criança consiga entender. Porque quando a gente garante o entendimento, a gente garante a troca, beleza, galera? Se eu não estou entendendo o que a pessoa está falando, eu não vou valorizar aquela pessoa, eu não vou dar atenção para aquela pessoa, e o nosso objetivo é capturar a atenção dela. Seguindo na nossa fórmula de valor, a gente entra na letra O, objeção antecipada. Alguns empreendedores, alguns empresários, algumas empresas já passam mal só de ouvir a palavra objeção, acabam não criando suas contas no Reclame Aqui, tem medo de responder as perguntas, quando vem uma dúvida na caixinha de perguntas, acaba ignorando. Galera, isso é porque a gente precisa sim sempre responder as objeções, responder quando um cliente está fazendo algum tipo de reclamação, por mais que não seja fácil, é fundamental. A gente precisa sempre responder. Muitas pessoas buscam principalmente o Reclame Aqui antes de fazer algum tipo de compra, principalmente quando essa compra é de alto valor. Eles querem saber se tem tipo de reclamação, porque ninguém quer perder dinheiro, né, galera? E isso é fundamental, gente. A gente precisa sempre estar respondendo às dúvidas dos nossos clientes, antes mesmo que eles tenham dúvidas. Então a gente precisa antecipar as dúvidas deles. Então coloca as principais dúvidas no seu site, cria um FAQ lá no seu Instagram com as principais dúvidas nos destaques, deixa lá, responder constantemente, falar todo santo dia. Abre as caixinhas de pergunta, pergunta quais são as principais dúvidas deles, responda essas dúvidas. Vai ter dúvida repetida, responde. É sempre as mesmas dúvidas, é sempre as mesmas dúvidas não, né? As dúvidas geralmente elas vão mudando com o tempo, mas você vai responder elas por um bom tempo e isso faz parte, galera. Não tenha medo de responder as dúvidas, porque no final das contas, quanto mais objeção você consegue quebrar no cliente, melhor é. Até porque existe um negócio chamado de jornada de compra, onde os seus leads estão, e dentro dessa jornada de compra, tem uma parte ali que é toda de quebra de objeções, e quanto mais você responde, mais quebra, mais ele caminha dentro da jornada até que o seu lead compre de você. Caminhando aqui, a gente chega na nossa letra R da nossa fórmula, que é o resultado claro. Você precisa ter uma CTA dentro dos seus conteúdos, não adianta você soltar conteúdos sem nenhum tipo de chamada para ação. As pessoas elas precisam ser convidadas a fazer alguma coisa, mas lembre-se, não deixe o poder na mão do cliente, o poder ele tem que estar com você. Ou seja, nada de CTAs de me chama no direct. Esse tipo de CTA vai matar o seu conteúdo, porque a pessoa em si não vai simplesmente sair do seu conteúdo e ir lá te chamar no direct. Então, em vez de fazer esse tipo de CTA, peça para elas comentarem palavras específicas que você vai chamar elas. Porque assim, o poder de chamar, de iniciar a conversa está com você e é garantido que isso vai acontecer. Se for dentro dos stories, fala para ela reagir ao botãozinho lá, coloca o botãozinho story, pede para ela reagir que você vai chamar ela. Assim, a gente vai conseguir conversar com o maior público e a gente não deixa eles vir até a gente vai direto até eles, e isso é muito melhor, traz muito mais resultado. Finalizamos ali a nossa fórmula de valor. Então, se você conseguir passar todos os seus conteúdos por essas 5 etapas da nossa fórmula, você vai ter um conteúdo de alto valor e esse conteúdo vai trazer muito mais resultado para você. Se você chegou até aqui no vídeo e você quer descobrir quem é realmente o seu cliente ideal, quem é o seu público-alvo, quem é as suas personas, saber em quais redes sociais elas estão, como se comunicar com ela, como gerar conteúdo de alto valor, eu vou deixar o link do meu e-book aqui na descrição. Clica lá, garante o seu e-book e bora descobrir lá como criar os conteúdos e como manipular o seu público-alvo, para que eles deixem de ser somente um público engajado e se tornem clientes de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.